hoje iniciamos mais um Líderes Futuristas com uma convidada especial, Danusa Paese, ela que é coach, sexóloga, empreendedora e está aqui com a gente. Danusa, seja bem-vinda ao nosso Líderes Futuristas que falam de profissões, empreendedorismo e hoje de sexologia. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Obrigada, Bárbara, é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Danusa, conta pra gente, que tu vem do ramo empresarial, que eu te conheço há uns 4, 5 anos, né? De um ramo empresarial, de uma gestão de saúde, daqui a pouco tu entra no empreendedorismo, com essa novidade, sendo sexóloga. Conta pra gente como que iniciou esse start na tua vida. Vamos lá. Trabalhei muito tempo, Bárbara, como também a gente trabalhou juntas, né? Na APS, na Clinicentro, no meio corporativo. Então, 15 anos lá, trabalhei muito com pessoas, com vendas, com a parte de contato direto, né? Aquele contato mesmo com o povo. E em conversas, né? A gente tinha um gestor e ele sempre me apoiou e conversa vai, conversa vem. E aí a gente falava muito sobre várias coisas e falando sobre sexualidade. Eu sempre fui um pouco sem vergonha, então eu sempre falei naturalmente. E aí ele deu a ideia de estudar, participei, a gente também tinha um programa lá e participei algumas vezes e foi legal. A gente falava sobre sexo na terceira idade, quebrava tabus e foi muito bom, porque através disso, né, desse meio corporativo, eu fui estudar a área e me apaixonei pela sexualidade, pelas pessoas, por mulheres. Então foi aí pelo empreendedorismo, né? Porque na tua função lá, tu praticamente empreendia, né? Só que na empresa de outra pessoa. Agora tu tá empreendendo para ti mesma, né? Isso. Quando que veio esse start também de tu sair de uma CLT e começar a investir no negócio teu? Eu já vinha pensando, né? Mas claro que a gente sempre fica com um pouco daquele receio, um pouco de medo. Mas em conversa, né? Também com o meu gestor e a gente decidiu, enfim, né? E aí ele aceitou e aí acabei me despedindo da CLT e desse meio corporativo que eu estava já há 15 anos para empreender, né? Que eu já tinha criado a página, a gente já estava desenvolvendo, então eu vinha fazendo as duas coisas, mas me dedicando menos. Então, a partir de agosto, eu consegui me dedicar totalmente para a página, para um sexy shop que a gente está organizando, criando o site, e para palestras, consultas e a sexologia em si. Que legal, Danusa. E nós mulheres somos muito curiosas, né? E eu queria que tu contasse pra gente um pouquinho, né? Qual é a dificuldade das mulheres para ter um orgasmo que muitas não tiveram ainda? Conta pra gente. Olha, depois que eu comecei a estudar, me chamou bastante atenção também, porque, na verdade, mais de 70% das mulheres não sabem o que é um orgasmo. E para mim, guria, sendo mulher, é inadmissível. Então, tem mulheres que nunca se tocaram, a gente tem muita dificuldade, tabus, né? Preconceitos e julgamentos. Porque a gente pensa no que o outro vai pensar, ou... porque antigamente não podia, né, também. Se tocar era feio. Tinha aquela coisa de... O julgamento em si, em todos os sentidos. Era, fecha a perna, baixa, né, não toca aqui. O homem era mais livre, né? Então, quando eu comecei a estudar, que eu disse que a minha missão em si era diminuir o índice, né? E era fazer com que as mulheres sentissem mais vontade de se tocar. 70% é um número bem grande, né? É um número bem alto. Já esteve 90%, hein? A gente sempre foca e conversa com mulheres. Eu estive também numa feira e tu vê que as mulheres têm vergonha de chegar, né? Então, elas nem chegam, às vezes, num stand para olhar produtos, porque elas têm vergonha do que o outro vai pensar, ou não quer. Então, às vezes, elas não têm vontade e vai deixando passar. E acredito que a gente
precisa buscar. E o autoconhecimento traz isso. Quando a gente se conhece, a gente consegue chegar mais fácil no caminho. E consegue também mostrar o caminho para o parceiro, para o próximo. Então, a gente... Mas muitas têm vergonha de falar sobre isso com o parceiro, né? Tem vergonha. Mas eu sempre acredito, tá? E com a caminhada que eu tenho 17 anos de casamento, e que a comunicação com o parceiro em qualquer tipo de relacionamento ainda é a melhor saída. Então, comunicar, mesmo que seja algo... porque às vezes a gente tem vários desejos, fantasias, e mesmo que não seja algo que de repente tu queira comunicar, ou que não seja fácil, porque tem fantasias bem audaciosas, mas acredito que falar é a melhor saída. O não tu já tem. Então, conversar sobre sexualidade, sobre desejos, né? E tem muita diferença que às vezes eu costumo falar bastante em conversas, que entre o homem e a mulher, o homem, ele faz para desestressar uma relação sexual. E a mulher não faz estressada. Então, aí tem que trabalhar. Tem isso ainda? Olha tem isso também. Tem isso. O homem, ele desestressa. E a mulher, ela faz porque gosta dele ou para sentir prazer, é isso? Isso. Se ela estiver estressada ou braba, esquece. Até a gente usa muito, durante muito tempo usei... a gente usa como moeda de troca, né? Porque hoje não vai ter porque não merece, hoje não tem. Mas como assim? Ele não merece, mas eu mereço. Então, é isso que importa. A gente usou muito, durante muito tempo, e também sendo um tabu, e ouvindo as crenças, e criação, é uma sociedade, né? E que colocava isso como a gente só fazer o que o parceiro tivesse vontade, ou a gente era, como mulher, muitos anos e séculos atrás, um depósito de esperma, desculpa a palavra. Então, a gente não tinha... Porque não tinha troca, né? Não tinha troca. O homem não dava prazer para a mulher, né? Era mais a mulher que dava prazer ao homem. Pro homem. Então, hoje... Tá, e hoje em dia mudou? Mudou e vem mudando. Vem mudando. Graças a Deus. Mudou e vem mudando, e eu acho que esse autoconhecimento, a busca de saber, graças às sexólogas, né, nesse Brasil e em outros países, e o estudo, o buscar, né, esse entendimento, entender também a sexualidade, que acredito sim que mudou bastante. Hoje a mulher consegue saber o que ela quer, né? Então ela consegue ir mais além. Hoje acredito que, e não só acredito, como tenho certeza, que as mulheres têm um empoderamento diferente. Não só na sexualidade. Tu pode ver que no empreendedorismo, e hoje ela tem uma determinação que elas podem escolher aonde elas querem chegar. E isso acredito plenamente que é o autoconhecimento. Né? Que saiu daquela era do patriarcado, né? Sim, da gente ter algo para obedecer ou para seguir, né? Isso. Então, acho que isso hoje é importante falar que a mulher... Tá, e hoje, como que as mulheres te procuram? Conta pra gente aí, Dama. Ai. Qual é a maior curiosidade? Elas chegam em ti com dúvidas? Eu tento trazer com leveza, toda vez que a gente conversa, né? E às vezes com qualquer mulher, porque às vezes elas chegam com uma dúvida e acabam saindo com outras, né? Então, a gente tenta amenizar. A mulher, ela tem muita dificuldade porque, às vezes, ela não sabe, ela não sente, às vezes, ela não tem vontade, ela não quer falar, ela não quer deixar o marido mal, né? Então, a gente sempre conversa e eu tento entender, primeiramente, se o motivo não é hormonal, né? Porque hoje, a maioria, hoje, dos problemas relacionados à sexualidade, e à vontade e o libido é emocional, não é hormonal. É emocional. E se for hormonal, eu encaminho para uma gineco primeiro para eliminar, né, essa parte de hormônios e, caso necessário, faça a reposição. Se for emocional, a gente faz um trabalho mais voltado ao coaching, para a gente usa ferramentas para quebrar essas crenças e tabus. Olha que interessante. Então, é bem legal. Volta, né, lá para uma base, né, para ir quebrando
conforme a gente vai conversando, é bem íntimo, sabe? E tu tem que estar bem disposto a fazer essa mudança. Porque a gente chora, se emociona, a gente volta a uma base de infância, de quebras, né? De crenças. Trabalha bastante a parte emocional, a parte de coaching mesmo. E a maioria das pessoas que a gente faz esse trabalho consegue evoluir em umas 10 sessões e consegue diminuir o que ela tinha de problema anterior. Tipo, em relação à sexualidade, à libido, ou quebras e crenças que tinham anteriormente. Olha só que interessante. Tem mulheres que não se vestem na frente do marido, gente. Tem vergonha, né? Eu fico imaginando, 17 anos de casada, sempre fui gordinha, né? Uma fofa, gostosa, linda. E aí, eu nunca tive problema com autoestima. Então, realmente, mas com certeza não é igual para outras mulheres. Mas eu saía do banho, colocava em férias, me vestia, o meu marido assistindo o jogo, às vezes deitado na cama, botava o pé, secava, e assim porque ia. Porque uma coisa é tão natural, né? Para mim é natural. E quando eu soube que muitas mulheres não conseguem fazer isso, me incomoda um pouco, assim, de tu não ter uma liberdade com o teu parceiro. Aí que tu vê que essa mesma liberdade não tem em outros sentidos, na parte da sexualidade, da comunicação e assim por diante. Olha que interessante, né? Porque as mulheres, muitas têm vergonha do seu próprio corpo, muitas vezes, né? Porque quando a gente tá bem consigo mesmo, não tem problema nenhum, né? E, Danusa, conta pra gente que numa outra época que eu te conheci, eu vi que as mulheres compravam produtinhos de ti. Como é que acontece isso? Porque muitas mulheres têm vergonha, né? Sim. Até eu estava numa feira, num shopping, e as pessoas não chegavam por isso, porque ficam com vergonha. Porque elas têm que perguntar, para que esse produto aqui? Isso aqui? Mas eu não me importo, viu, gurias? Eu adoro falar, eu falo. Até hoje eu tenho uma calcinha que tu me deu, que tem uns... Nunca usada. Que eu ganhei de presente tua. Essa calcinha é poderosa, viu, Bárbara? Ela é uma calcinha que tem um círculo de pérolas, né? Ela proporciona um prazer bem significativo, tanto para a mulher quanto para o homem, Me deu né? de aniversário. Por mim, eu jogava para cima. Eu queria que todo mundo pudesse sentir em algum momento da vida isso que os produtos acabam causando no relacionamento, não só no relacionamento com o parceiro, no relacionamento consigo, sabe? Acho que toda mulher deveria ter um Johnny, um sex toy. Acho que a gente deveria se tocar mais. Serve aquela calcinha com aquelas pérolas? Isso. Hoje eu não usei. O nome... Não acredito! Mas ela é uma calcinha tailandesa, é o nome dela. E as pérolas, elas ficam bem na região. Deixa eu pegar aqui, explicar. Ficam nessa região, né? Então, quando tu vai usar com o parceiro, vai acabar o pênis passando entre as pérolas, comprimindo. Então, vai dar uma sensação de compressão no pênis do parceiro, proporcionando um prazer para ele ambos. E vai roçar ali nos teus lábios as bolinhas. Então, também vai acabar proporcionando prazer para a mulher. Então, é bem interessante. E isso é só um dos produtos, né? E qual é a maior curiosidade das mulheres? Relacionada a si, à sexualidade ou sexo. a produto? Às vezes, o que elas mais querem, tá? Enlouquecer o parceiro. Não é nem assim mesmo. Não, se fosse eu, é o parceiro. Mim mesma. Eu era a mim mesma também, como uma boa sagitariana. Sagitariana, É sempre, eu fico até impressionada porque sempre, como eu faço isso melhor? O que eu posso fazer para melhorar isso? Claro que eu sempre indico até produtos que tem para parceiro, para que a gente possa usar, fazer um presente, né, um agrado para o parceiro. Mas eu sempre me preocupo comigo mesma. Acredito que a mulher em si, se ela tiver autoestima elevada e estiver bem, né, ela sentindo prazer, ela vai acabar proporcionando prazer para o parceiro também. Isso é muito importante, né?
E Danusa, nos explica, aqui tu trouxe um produtinho aqui para nos explicar, né? Um produtinho, não, como é que eu posso chamar isso aí? A vulva. A vulva. A vulva. Em pelúcia. Ai, linda, Que né? é a primeira Rosa. vez que a gente vai mostrar uma vulva aqui no Líderes Futuristas. Ela é linda, né? Olha, a rosa de pelúcia maravilhosa. Na verdade, a vulva é o nome geral, tá? Vagina é o nome que a gente dá para entrada do canal vaginal. Então, a gente também... Que interessante. Bem interessante. Então, aqui ela tem o clitóris, o cli-cli, né? Que eu falo. Mostra aqui na câmera pra gente. O cli-cli, o zoiudinho, ó. Que é pra gente nunca esquecer dele. Que é a parte mais importante. Mais importante, uma curiosidade também que eu aprendi na faculdade, que o cli-cli, o clitóris, é o único órgão no corpo feminino que ele foi desenvolvido somente para proporcionar prazer. Todos os órgãos do nosso corpo, eles têm mais de uma função. E o cli-cli foi desenvolvido somente para proporcionar prazer. Então, não vamos esquecer dele, viu? A gente tem também o canal, né? Onde dá a urina. E a vagina em si. Aqui. E o clitóris, ele não é somente aqui, né? Ele tem mais de 9.000 terminações nervosas. Então, ele é bastante extenso, né? No corpo feminino. Que interessante, né? Antigamente as mulheres não sabiam nem para que servia o clitóris, né? E esse tabu acabou em que época? Ainda tem, tá? Na verdade, ele não acabou. A gente está crescendo muito em questão de autoconhecimento. Acho que também as redes sociais acabam facilitando, porque tem muitas informações, né? E aí mulheres e homens, enfim, conseguem ter acesso às informações com mais facilidade através da rede social. Então, mas ainda não terminou. Tem bastante tabu, tem bastante crença. Acredito que trabalhamos, né, trabalhando juntos e buscando cada vez mais o conhecimento, a gente consegue diminuir. Qual é o assunto mais difícil de se falar nesse ramo da sexualidade? Qual é a pauta mais difícil de falar? Dentro do sexo. Tem a relação anal, tem bastante tabu, e é difícil porque, às vezes, os homens gostam e as mulheres não sentem o conforto em oferecer, em fazer a prática. Tem também muito tabu em questão de todas as outras práticas, que é tântrico, bondage, porque tem muita coisa, é muito abrangente a área da sexualidade, né? Então, tem muita prática que pode ser feita e aí precisa de conhecimento e comunicação, né? Para que a gente possa explicar e entender para conseguir desvendar e também, de repente, convencer o parceiro ou parceira a embarcar contigo, né? Com a gente, no caso, ou com o parceiro nessas novas práticas, assim. E como que elas perdem a vergonha? Elas chegam em ti, pedem orientações, como é que funciona? Eu tento deixar leve. Quem tem vergonha vai ter vergonha sempre, né? Eu tento deixar leve, brinco, falo que de repente o que pode fazer, tipo, tem certos brinquedos que a gente fala, esse aqui causa isso, aí ela fala... E tem brinquedo para se usar lá? Tem. Olha eu perguntando, né, se tem brinquedo para se usar lá, né? Tem muitos, na verdade, tem de tudo que é tipo, tem que suga, tem que vibra, tem... Que vibra lá dentro? Sim, um sexy toys, um vibrador que é feito, hoje o interessante é que eles... Que é feito para botar lá. Sim, eles são feitos para proporcionar prazer. Então, eles vibram em 2 intensidades, às vezes 10 intensidades diferentes. Então, as marcas vêm se revolucionando. Tem feira em São Paulo, a Intime, e trazem todas as marcas. Lá tem... tu fica encantado lá, porque fala sobre isso, tem de tudo que é tamanho, tudo que é tipo, tudo que é cor, que vibra, que não vibra. Então, os que eles desenvolvem hoje
que é o que eu mais vendo em si, é que tem duas saliências, o que penetra, já com vibro, e ele tem uma saliênciazinha... Que é lá para trás. Não, as pessoas acham que é para trás, mas é para ele usar assim. Então, aqui é maior, isso aqui fica no clitóris. Não fica... As pessoas confundem com achando que é para usar no anal, mas é para o clitóris, porque vibrando ali. Então, gurias, eu confesso para vocês, ele foi desenvolvido para que tu chegue lá em segundos. Então, é rápido, ele é eficaz e acredito que todo mundo tem que ter o seu. É uma dica que eu dou. Tu tem o teu? Eu tenho mais de um. Ah, olha que interessante. Tu sabe que lá na minha família, no meio da enchente que teve, foi achado um. E meu irmão rodopiava aquilo, né? O pênis, o vibrador. Eu falava, de quem é isso aqui? Depois que a gente foi descobrir que era de uma pessoa da família com mais de 50 e poucos anos, né? E aí virou assunto familiar. Todo churrasco alguém puxa o assunto do vibrador que foi achado no meio da enchente. Brincavam também que eu tinha uma maleta rosa que a gente leva para cá e para lá, às vezes, divide para conversar, para mostrar, e falavam que queriam essa maleta, né? Queriam que eu perdesse na enchente a tal da maleta, porque alguém queria encontrar. Então, essa maleta aí é poderosa, né? Se chegar, você tá boiando, ia estar com um monte de coisinhas também, vibradores, o pênis, porque hoje os vibradores, eles não são só em formatos. Vamos chegar nesse assunto. Conta pra gente sobre os vibradores, os tipos de vibradores. Tu não trouxe hoje, né? Não trouxe. Antes, eles têm muitos que é em formato de glande, de pênis mesmo, com veinhas. E hoje foi desenvolvido, e tá já, não hoje, mas há algum tempo, vários formatos. Eu costumo brincar, ainda falo que parece aquelas escovas de dente, aquelas largas, elétrica, né? Porque é colorido, tem rosa pink, tem... vermelho, lilás, e aí é feito com, tipo, grande, pequeno, com duas saliências, que suga, que também eles estão criando coisas coloridas. Tem um que até está saindo bastante, que é algo muito interessante, e que eu estou vendendo bastante para a terceira idade, porque elas não querem mostrar para todo mundo que elas têm um vibrador, mas elas querem sentir. Então, ele é em formato de pincel. Pincel? Maravilhoso. Ele é lindo. Tá na bolsa, parece um pincel de maquiagem, despretensioso. E ele tem um botãozinho lá e vibra. Maravilhoso. E tá saindo bastante, porque ele é um formato, né? O cabinho mais larguinho. E elas não querem demonstrar, né? Que é um vibrador. Tu, como uma bela sagitariana que é sem vergonha, né? Não tem vergonha alguma e ainda é sem vergonha, né? Porque para falar de um assunto desse é sem vergonha mesmo. Como que tu chegou na terceira idade, amiga? Olha, eu dei uma palestra na ANAPS, na Abraps, para a terceira idade. Recebi um convite do Newton e foi maravilhoso. Primeiro que eu levei eu tenho um amigo, o Pedrinho, é um pinto, um pênis de pelúcia lindo. E aí já quebramos o gelo, elas se grudaram, elas não queriam soltar, queriam foto. E fizeram pergunta, inclusive nesse dia a gente tentou leveza, né, e diversão. E elas perguntaram bastante sobre as relações delas, sobre o parceiro. A gente fez sorteio e eu até achei que foi bem descontraído, né? Acredito que elas estão numa vibe de se permitir. Então, olha, muitas são viúvas e, agora é o tempo delas. Então, elas estão se permitindo mais e estão indo em busca. E nessas rodas de conversas é bem interessante que elas reclamam muito. Reclamam do parceiro ou que tem mais idade e não dá conta, ou dos novatinhos que elas têm vergonha de sair. Então, é bem interessante o assunto das rodas. Não, e antigamente, 60 anos, 65 anos, tinha um preconceito que elas nem falavam mais no assunto, né? Não falavam mais sobre sexo. Isso aí não serviria mais para elas naquele momento. Hoje em dia, o assunto virou aberto. Sim, e teve uma vez, eu gosto sempre de lembrar,
que a gente era todas novinhas lá, não que eu seja muito nova, mas as meninas ali, aqui conversando, e tinha um burburinho. E era o mês dos namorados. E tinha um burburinho aqui, outro burburinho ali, das meninas, das senhorinhas. Eu disse, não, eu vou ver o que elas estão conversando. Aí fui. Elas estavam faceiras, porque tinha na época um sexy shop na Marechal e tinha os dançarinos na vitrine. Então, elas estavam assim, ó, fervendo, nós não sabíamos, né? Os dançarinos tipo os gogoboy, assim, saradão dançando. E isso, eles estavam de cuequinha e elas batiam foto e mostravam as fotos, uma com a perna em cima, faceiras. Então, algo que elas também se permitiram, que elas nunca tinham visto. Então, acho bem legal. E aí, nós lá, né, trabalhando no centro, não sabíamos do que estava acontecendo. E elas, sim, que nos passaram informação. Eu achei o máximo, eu sempre gosto de contar essa história, porque me chamou a atenção, né? E aí tu fica também com mais liberdade da troca e da conversa. De trocar o assunto com elas sem ter medo, assim, do receio, do preconceito, né? E acho que elas também, como a mulher em si vem se empoderando mais, né? Acho que elas também estão sabendo mais o que elas querem, né? Então, hoje, na conversa, na roda de conversas, na troca, elas sabem o que elas não se permitiam anteriormente, a se permitir agora, a conhecer alguém. Esses bailes também da terceira idade, né? Onde elas conhecem. Então, isso é legal, porque elas se permitem a ter essa troca, coisas que elas não tinham antes e que elas não teriam também, caso elas não tivessem ficado sem o parceiro, né? Então, acho bem interessante também. Então, esse empoderamento feminino, ele está trazendo muitas coisas, inclusive para a terceira idade. Olha que bacana. Mas tem muitas jovens também que não estudam sobre o assunto, né? Hoje em dia, os jovens, na minha época já era, né? A gente fazia conforme a gente achava que era. E eu mesma fui descobrir depois de muito tempo da época que eu perdi a virgindade, de como que funcionava. Então, tanto a terceira idade quanto os jovens que estão iniciando, né, nessa parte do sexo, é tudo novidade e demoram para se descobrir. Eu acho que é por isso que tanta mulher de 30 e poucos anos não chegou ao orgasmo ainda, porque elas nem sabem o que é. Sim. Na nossa época, na fase nos 30 anos, a gente não tinha tanto acesso às informações. Na escola não era falado tão abertamente e nem a fundo, né, sobre sexualidade. Era mais aquela coisa superficial, né? A gente não aprendia na escola certas coisas. E hoje, mais uma vez eu repito, é muita informação. Então, cada vez mais a gente vai ter acesso a informações erradas, algumas não, mas muitas informações. Acho que isso traz para a gente mais conhecimento para poder saber aonde a gente quer chegar e o que a gente quer. Então, isso é bem legal. Acho que antigamente, na nossa época, eu tenho 40, na minha época não tinha tanto acesso às informações. Eu tive que ir buscar, né? Mas hoje eu acho que tem muita informação. E na nossa época, nem tão distante, né, gente? Nem tão distante. A era digital não era tão poderosa. Hoje em dia, os jovens, eles procuram na internet, eles têm acesso a tudo, né? A gente não tinha, a gente é da época da internet escada. Sim, a gente não tinha tanto acesso. Então, a gente teve que aprender, né, na marra, como eu falo, ou tendo as experiências e buscando conhecimento mesmo, em estudos, pós-graduações, livros, ou em trocas. A gente conversava muito com amigos, né, amigas, porque era difícil tu conversar abertamente, né, com a família, os pais, né? Muito complexo e proibido. E a gente também, eu vejo a diferença, né? A gente, numa casa,
as crianças tinham que ficar no quarto, certo horário tinha que estar. Hoje não, hoje é tudo. Hoje o assunto é, né, fala sobre todas as coisas, até porque acredito que a rede social, a abertura das redes sociais e do acesso a todas essas informações, que trouxeram isso pra gente. Porque antigamente, quando chegava visita, a gente não podia tomar chimarrão na roda, sendo criança, né? A gente tinha que ficar mais de cantinho. Hoje é tudo... E vamos entrar num tabu aí, que é uma curiosidade de muita gente, né? Hoje em dia, o sexo tem A2, né? Tem A3 e tem A+. E essas experiências, muita gente aí participa dessas experiências que, claro, a gente não sabe porque a vida pessoal é de cada um. Como que funciona isso tudo, assim? Tu como sexóloga, né? Eu não sei se eu me expressei direito, porque eu não participo dessas coisas, mas existe. Existe, Bárbara. Eu, como sexóloga, eu acho que tudo com consentimento, tá? Se as partes todas estiverem de acordo. Porque tem muita gente que tem um relacionamento aberto, né? Um exemplo, eu sou casada contigo, mas a gente tem um acordo que se tu participar junto, eu posso ficar com outras pessoas. Isso, tem muito... É um acordo, né? É um acordo, uma troca. Tem casais que fazem troca de casais, tem casais que gostam de... o parceiro gosta de ver outra pessoa tocando. Então, N práticas que, se tiver o consentimento, eu sou a favor. Então, acho que se tiver o consentimento e for agradável para ambos, né, que estão fazendo a prática, tô dentro. Eu penso assim, né? Sou a favor, certo, sim. Não tem nada errado, né? Porque o combinado não sai caro. O combinado é combinado. E acho que tem que ter a mente muito preparada, né? Acho que mexe muito com o emocional, né? E aberta, para poder também... porque acredito que se tiver a conversa, né? Pode ser que na hora também desista. Tem muitas coisas... Eu conversei já com um casal que ela aceitou, chegou na hora, ela ficou... Bloqueou. Ela começou, ela ficou mal, né? Teve uma crise e que bom que ele também percebeu e cedeu e não continuou. Então, pode acontecer isso, né? Porque tem ciúmes, outro corpo e tal. Então, acho que tem que ter a mente bem preparada. Na verdade, o ser humano, ele é carnal, né? E o sexo é como se fosse a fisiologia, xixi, cocô, né? Ele é uma fisiologia. E é carnal. Quando tem esses acordos, ambos estão fazendo um acordo que é bom para os dois, ou uma está realizando a vontade do outro com consentimento dela, né? Que isso transforma o casal mais... Eu acho que mais íntimo, mais amigo, mais cúmplice, né? Eu acredito que se tiver... Em algumas partes, não estou dizendo que isso é certo, né, gente? Mas se tu está de acordo a fazer o prazer, aceitar o prazer do teu parceiro, tu vira cúmplice dele. Isso fideliza mais o casal, né? Para quem pratica isso, não digo que é o meu caso, né? Que eu não pratico essas coisas. Acredito que sim, acredito que tendo a conversa e o consentimento, acho que é prazeroso, né, para ambos e acaba também tendo mais proximidade, né, no relacionamento. Tem muitos casais que fazem essa prática há anos e que o relacionamento só melhora, né? Uhum. Tem algumas casas também que tem essa prática, né? Porque em si... Como é que se chama essas casas? Casas noturnas, casas de swing? Como é que se chama? Casas de swing, casa de troca de casais, porque, na verdade, o swing em si, né? Quando tu fala em swing, muita gente acha que é uma festa pelada, né? Todo mundo fazendo o que quer. Na verdade, não é. É uma troca, né? É uma prática. E eu visitei um lugar e vou confessar para vocês que... Mas dizem, né? Eu não sei,
Que é uma festa normal, né? Normal. E tu é respeitado mais lá dentro do que na rua. Ninguém vai fazer o que não quer, sabe? É mais ou menos que nem uma festa GLS. Então, é respeitoso e é um lugar onde eles sabem que tu é novo, tá? Isso é muito legal. Porque as pessoas, né, ficam assustadas, até porque tem muita... não coisas que tu não tá acostumado a ver, mas tem lugares que tem sexo ao vivo, né? Então, tu vai entrar e tu vai ver. Tu não pode tocar, mas tu vai ver. E aí, tu pode escolher se tu quer fazer num lugar onde as pessoas podem ver, se tu não quer que ninguém veja, se tu quer fazer com mais de um parceiro. Então, tem opções de escolha. Só que esses locais, o interessante é que eles aguçam muito o instinto, né? Então, eles acabam mexendo muito com o libido, né? Com o libido sentidos. E com as fantasias, né? Também. Então, acho que ali tu pode realizá-las, né? Claro que com consentimento e conversa aí com o parceiro e com os participantes. Acho bem válido e interessante. Danusa, e eu te conheci lá por 2022, né? E tu já estava se encaminhando para uma carreira solo no empreendedorismo, na área de sexologia. Conta pra gente como que funciona o teu trabalho hoje. Hoje eu tenho as consultas, né? A gente tem consultas, tinha um catálogo de produtos e mais voltado para redes sociais. Então a gente... Sim, tu tem a loja online. Isso, então a gente está investindo bastante em site, em patrocínio para poder vender, né? Os produtos. A parte do Insta, que a gente faz muito vídeos informativos, então a gente dissemina muita informação, troca, brinca, fala, né? Sobre sexualidade em si. E as palestras, né? Então eu deixo ali também, falo sobre isso, vou em alguns lugares e aí aproveito para fomentar, né? E tu tá participando agora de bastante feiras femininas, né? Isso. De núcleos femininos de empreendedorismo. E aí a gente faz roda de conversas, faz uma troca, fala sobre produtos, sobre a mulher, sobre empoderamento. E é bem legal, bem legal. Quem diria que um dia nós mulheres iríamos estar nesse patamar, né? De empoderamento feminino. Que lindo, porque tem né? muitas políticas públicas que dizem que não existe, a mulher não chegou ao patamar, a mulher chegou sim. Tem coisas que são difíceis para nós, mas com persistência, resiliência. Eu que sou mulher e vivo num meio assim muito corporativo de homens de poder, eu sei da dificuldade da mulher chegar ao empoderamento, mas com jeitinho assim a gente consegue tudo que a gente quer. É impressionante. E que lindo, né? Que lindo. É admirável também ver onde a mulher está se colocando, né? Nesses degraus. Então, acompanhar é lindo. Conta pra gente, assim, os tipos de produtos, além do sex shop, na tua loja tem espartilhos? A gente tem cinta-liga, espartilho, tem muitas roupas hoje, tem muitas roupas para fantasia, coelhinha, tem roupas, hoje está bombando o PU. Então, PU é uma imitação de couro, né? Então, tem roupas que tem muito PU, em tons pink, preto, vermelho, tem muita corda, tem muita algema, tem muito chicote. Olha que bacana. Então, o PU, que é aquelas roupinhas assim, mais de cor amarradinha, assim, fazem mais sucesso, isso? Fazem bastante sucesso, bastante eu achei sucesso. Que fosse de polícia, de enfermeira. Também tem. Bárbara, tem uma roupinha que faz sucesso e não é de PU. Ela é um tapa-sexo. Ela é uma roupa comestível que fica um coraçãozinho, uma estrelinha e ela é de gelatina. Então, ela fica... É comestível, como se fosse uma bala, assim. Isso, como se fosse uma bala fine. Então, ela fica no ponto, né? Olha, pessoal da bala fine aí que inventou. Inventem esse sabor bala fine, esse negócio. E aí tem sabor, pêssego, açaí, morango, de tua preferência. Danusa, já que a gente entrou nessa questão, né? Deixa o meu marido ver essa entrevista, ele vai gostar um pouquinho.
Existe muito gente usar leite condensado, morango, para incrementar, né? Como é que é? Isso. Eu, como estudante, né, da área da sexologia, indico, tá, a usar produtos testados, né, dermatologicamente, porque o leite condensado em si, ele é Mas doce, usam, né? mas não que Usam. prejudica, tá? Eu sei que usam. Usam morango, não usam uso. chantilly. Mas tem gente que usa. Ai, o teu, sabe o teu não uso, Bárbara, Susan? Eu não Soa. pode que eu uso essas coisas. Sabe o que o teu não uso soa? Ah, Aquelas perguntinhas aquelas perguntinhas para Laura Miller, né? Ai, o meu colega, o meu amigo tem essa dúvida. Sou assim. Tô brincando, tá? aham, vai nessa. Na verdade, é melhor usar algo que foi testado. Então, hoje tem, tá, uma gama de produtos e marcas que são testados, né, dermatologicamente, com sabor de caipirinha, de vinho, de morango, de leite Tem condensado. produtos que é hot, que esquenta, né? Como Tem é que... produtos que são ice, que gelam. Tem produtos... Hoje... Ai, aquilo gelado, imagina, aquilo dá um gelo assim. Mas é é uma a sensação daquilo. maravilhosa. Ai, eu tenho medo dessas coisas, imagina gelar aquilo. Mas sair assim. ele gela numa proporção. Eu sempre indico usar uma quantidade menor, porque o gela numa proporção até que não é tão elevada, né? Mas o que aquece também, às vezes aquece tanto que depois o ato tu tem que, né, lavar rápido porque tá queimando. Então eu indico sempre usar uma quantidade menor. É corajoso para ir usar um negócio que medindo, pode estar queimando, né? Mas é que é feito para isso. É feito para isso. Ele é feito para proporcionar sensações diferentes, né? Tem que estar aberto. E tudo isso a tu usar. vende na Tudo loja. isso eu vendo na loja. E explicações de como usar tudo, tu dá também. Dou também. Isso também, hoje está muito nas descrições dos produtos, mas eu me coloco à disposição com a curadoria, né? Como eu gosto tanto, eu me coloco à disposição. Então, às vezes, a pessoa nem pede, eu já vou gravando, falo, dou risada. Tá, e agora eu quero te perguntar uma coisa. Se eu sou uma pessoa muito tímida, que não é meu caso, né? E chega em ti, eu não sei nada dessas coisas, por onde começa? Tu vai chegar querendo saber alguma coisa. Tu é tímida, mas tu chegou, né? Eu vou conversar, eu vou começar. Qual é a tua dificuldade? Tu tem relacionamento, tu tem relações sexuais com parceiro. Perguntas, é uma troca, uma conversa de amigas. A gente vai conversando e aí eu vou instigando pra gente saber aonde que a gente vai chegar, né? Porque é importante também deixar a pessoa leve. E aí vai conversando. Às vezes a pessoa quer algo e não tem um relacionamento com o parceiro, é para ela. Então a gente vai, de uma forma leve, vai trocando. Eu vou perguntando, a gente vai conversando para mim conduzir e ela sair satisfeita com o melhor produto ou com o que ela busca, né? E hoje, o que tu diria para as mulheres que não procuram ainda esses brinquedinhos, essas coisas para acrescentar na relação? O que tu diria para elas? Qual é a mensagem que tu deixaria para elas? Hoje eu acredito que eu deixaria... eu queria, né? Eu deixaria para elas para elas se conhecerem, né? Se tocarem. Focarem nelas, no corpo, na alma. E sem pressão, sem mente ocupada, sem correria do dia a dia. No banho, um toque despretensioso, de leve, para te sentir, né, vontade de se proporcionar prazer. Porque a gente sabe também que não é fácil trabalhar o dia todo, chegar em casa e num banho, tu se tocar. Não é assim, né? Mas começar devagar. Porque quando a gente se autoconhece, se permite também se autoconhecer, é mais fácil. E o prazer, ele acaba sendo proporcionado por nós mesmas e fica mais fácil para a gente mostrar o caminho e para a gente perder a vergonha. A gente fica com uma autoestima elevada e acaba melhorando o relacionamento em si. Quando tu iniciou nessa jornada, que é uma jornada que existe muito preconceito ainda, o que te inspirou? Eu sempre fui, nunca tive muita vergonha de falar, né, e de falar o que eu sentia, de falar as coisas que eu tinha vontade de fazer. E eu morei no interior e dizia para as pessoas ficavam meio que assustadas, né, porque eu não tinha muita trava no falar. Então,
do nada, eu chamei minha colega e fui no banheiro e pedi para ela bater uma foto minha de costas, né? Só de calcinha, porque eu queria mandar pro meu marido, né? Um negão, um presa. E as pessoas ficavam apavoradas com uma atitude dessas. E aí... Até hoje tem mulheres que não mandam foto assim sexy pro marido. E aí, eu comecei a conversar. Comecei a conversar. E aí as próprias colegas, Aida, eu queria ser assim. Porque que eu, né? É que é natural, é uma coisa natural. Então, acredito que seja... eu sempre brinco, né? Eu sou sem vergonha, não tenho vergonha nenhuma. Então, foi vindo natural, né? O querer e o buscar, né? Essa parte da sexualidade para... Imagina ela no interior pedindo para alguém do interior tirar a foto dela de fio dental. Isso é o máximo, né, gente? Não, e outra... Isso instiga o homem, né? Muito. E eu não estava de fio dental no dia. Inclusive, a colega... Vou me entregar aqui, tá? Disse, isso aí é uma cirola, vai ter que dar uma puxada a mais, só me entregando para vocês. E ela me ajudou, puxou e fez a foto. Olha só, ela tava de calçola. Tava de calçola. O que vale a intenção. Tu imagina o nego velho recebendo aquilo, gostou, curtiu. À noite a gente pôde se proporcionar, né? Desfrutar daquilo que ele viu. Então, Olha que bacana. Acho que essa é instigar, sabe? Acho que a gente tá tanto na correria que a gente não para dizer, ai, como tá bonito hoje. E a mulher tem muito disso, né? De fazer, manda uma foto, compra uma calcinha, um fio, né? Não vai querer comprar, tá que nem eu no dia. Compra um fiozinho, coloca numa caixa, coloca um bilhetinho em cima da cama, despretensioso, né? Isso é tudo que eu vou estar usando hoje à noite. Olha. Algumas coisas que acabam instigando e mantendo o relacionamento em si aceso, né? Isso é interessante também. É verdade. Danusa, qual é o teu maior sonho? O meu maior sonho é que diminui o índice de 70% das mulheres que não sabem o que é o orgasmo e que o máximo de informações possíveis voltadas à sexualidade chegue ao máximo de mulheres no mundo todo. Olha que bacana! Para que todo mundo possa sentir o que eu sinto ou o que um dia eu senti, né? Então, acho que uma galega, né? Que nem aqueles videozinhos que tem agora no Instagram. Põe uma galega misturada com negão, daí bota a zebra e o filhotinho é ela. Uma galega e um negão testou todos os prazeres. Isso aí. E como é importante, e ele é né? teu parceiro de testar? Meu parceiro. Olha parceiro. Que bacana, né? Um relacionamento muito... Meu parceiro, exemplo, ele é né? Nessa área. Ele é muito... não digo aberto, né? Porque... Não é nada fácil aberto. Isso, não tem nada aberto. Mas ele é muito de ouvir, né? Então, ele é parceiro. A gente conversa muito sobre isso. Imagina, eu sou muito aberta, então eu falo, né, em casa abertamente. Vocês lembram quando saiu aquele filme 365? Aquele do Máximo italiano, mafioso? Aquele maravilhoso? Eu assisti e eu fiquei uma semana falando, ai, só uma noite com ele, só uma noite com ele. O meu marido não sabia nem o que estava acontecendo, né? Mas era um filme. Era um filme. E ele assistiu o filme, tá? Ele assistiu o filme escondido. Depois ele estava reprisando algumas cenas. E claro que eu curti. Olha que legal, Parceiro. gente. Ele é muito parceiro. Então, acho que isso é bem interessante. interessante. E ele te deu maior apoio, assim, na tua carreira agora? Deu, graças a Deus, ele é parceiro. Ele é muito quieto, né? Mais calmo. Toda sagitariana tem um quietinho. Imagina Lá se fosse em igual casa, a mim. todo mundo fala pra mim, nossa, teu marido é tão calmo. Aí eu digo pra todo mundo, né? Não, ele é pior que eu. Ele é mais brabo que eu, só que eu sou muito mais braba que ele. Que eu amanso ele. Aí fica como se fosse os opostos, né? Os opostos. Mas eles são, claro, o meu também é brabo, mas eles são quietos, né? Eles não são essa explosão de intensidade, né? Que é um sagitariano. Mas... Eu tinha esquecido que tu era sagitariana também. Sagitarianos são diferenciados, né? Ai... Eu agora, mãe, eu fico Livres. pensando assim, gente do céu, eu tenho que esquematizar isso, isso e isso, que eu preciso viver o mundão. E sagitariano é bom, né?
É bom, tem uma certa liberdade, né? Um entusiasmo, algo... Eu gosto dos signos em si, mas sei que é hipocrisia também eu falar, mas o Sagitário é um dos meus signos preferidos do zodíaco. Olha que legal. Danusa, onde que o pessoal te encontra? No Instagram, WhatsApp, loja? Isso. Loja a gente não tem loja física, mas a gente tem loja online, mas ainda não tem domínio, tá? Porque está em construção. Então eu vou passar o meu Instagram, me encontro no Instagram, @danusa.paese, né? Lá estão as informações, lá vai ter também o site e o WhatsApp, né? O telefone. Passa o WhatsApp aí, pessoal. 519 80 60 9207. E esse foi mais um Líderes Futuristas diferente, quente, picante para vocês. Te encontro no próximo sábado.